Há quase 60 anos, essa trabalhadora aí do Evangelho, da doutrina espírita, ela divulga o espiritismo de maneira íntegra, de maneira honrada. Quase 60 anos divulgando a boa palavra. Isso para nós é motivo de alegria, de termos referências, né, a quem nos espelhar. Então, é com muita alegria que hoje a gente já recebe aqui na SEAC, na Sociedade Espírita Allan Kardec, e a Ana, amanhã de manhã, ela encerra a jornada dela no Grupo União Espírita Caminho da Esperança, 10 horas da manhã. Então, mais uma palestra com a Ana amanhã, já que ela tem que retornar para Buritama, que ela tem um compromisso lá com o pessoal da cidade. Então, ela encerra amanhã, depois da palestra da manhã. A Ana é esposa do saudoso Geraldo Guimarães, é mãe da Anete Guimarães, uma querida amiga também, que faz palestras maravilhosas aí em todo o Brasil e no exterior, assim como ela. Então, para nós, é muito bom contar mais uma vez com a presença dela. Lembrando que essa é uma promoção da USA Intermunicipal de Jales, que tem a alegria de contar com a presença de todos vocês. Hoje nós não vamos dar os recados da casa, porque é uma noite especial, mas que vocês possam ser sempre bem-vindos ao nosso coração. Lembrando também de dar as boas-vindas aos internautas, que essa palestra vai ser transmitida pela Rede Amigo Espírita, nosso amigo José Aparecido também, presente aí nos nossos eventos. Então, que os internautas recebam o nosso abraço acolhedor e que todos nós possamos ter uma boa noite. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro donde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Um pequeno trecho de um poema de Hernani Santana, falando a respeito da criação, falando a respeito de Deus. E nós ficamos pensando nesse afã que tem o ser humano de destrinchar esse enigma chamado Deus. Tantos o negam, tantos o afirmam, e ninguém consegue ficar sem enunciar o nome de Deus. Não importa como, não importa em que idioma, não importa em que forma, a gente sempre se volta para Ele. E é interessante que o Espiritismo, que não é uma religião como as tradicionais, mas é uma trilogia apresentada por Allan Kardec no mês como o de agora, no mês de abril, naturalmente em meio às rosas de esperança que brotaram no coração do ínclito professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele apresenta o livro e logo na primeira indagação que faz ao mundo espiritual, ele se volta exatamente para o fulcro donde jorra a vida, esse ignoto ponto de partida de toda a criação. E ele indaga, que é Deus? E os imortais respondem, para alguns, para outras pessoas, a resposta foi dada pelo próprio Allan Kardec, num insight extraordinário, porque enfecha tudo que se poderia afirmar a respeito de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só com isto
só com esta tradução na resposta da indagação de Allan Kardec, nós poderíamos parar de correr atrás dessa indagação, que é Deus. Todavia, é impressionante. Toda vez que vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós nos pegamos à primeira parte do Livro dos Espíritos e ficamos nos atendo a Deus, a tentar entender Deus, a estudar os seus atributos, a dar a ele uma configuração ou aproximá-lo um tanto mais de nós. E muitas vezes vamos nos esquecendo da parte primacial que a doutrina espírita nos oferece, como sendo a temática mais importante para o nosso aprendizado. Apresentando essa trilogia, filosofia, ciência, religião, e demonstrando naturalmente como deveríamos entender essa trilogia, na filosofia, a inquirição, a busca do saber, o entendimento das coisas, a busca do conhecimento através das indagações, para que nós ampliássemos a capacidade de raciocínio, a capacidade de entendimento das coisas, o tirocínio. E pegando de posse dessas indagações e naturalmente das respostas, buscássemos, no segundo aspecto dessa trilogia, a ciência, a comprovação dos postulados ou da tese apresentada pela filosofia. Naturalmente, esse trabalho seria a parte gigantesca daquilo que nós iríamos realizar em termos de entendimento dessa doutrina que nos irmana na atualidade e que abre o espaço extraordinário para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Mormente neste tempo de descoberta, neste tempo de ampliação do poder mental, quando a neurociência começa a estudar o cérebro humano e vai descobrindo meandros que anteriormente nós desconhecíamos, vai descobrindo aspectos que antes tomávamos apenas como sentimento, tomávamos apenas como uma questão mais espiritual do que física, e hoje a ciência vai demonstrando que ela está guindada à fisiologia do ser humano e pode ser trabalhada e pode ser ampliada pela vontade daquele que habita o corpo e que é o senhor do cérebro que está utilizando. Tudo isso vem colaborar para o esforço que a doutrina espírita faz para a libertação do homem. Libertação do homem. Libertar do quê? Swami Satya Sai Baba diz que nós somos escravos dos desejos, que o dia que o homem se libertar dos desejos, ele será o senhor da sua vida, o senhor do seu destino. E se a gente analisa vagarosamente os aspectos da nossa vida, cada um analisando a sua, ou fazendo um estudo sociológico da sociedade, nós vamos perceber que realmente nós estamos guindados aos interesses imediatistas da vida e aos desejos que nos impulsionam a buscar cada vez mais horizontes mais amplos. Mas esses horizontes não são de molde a nos libertar da escravidão do corpo físico. Pelo contrário, cada vez mais vamos nos submetendo a esse algoz que são as vontades, os desejos fisiológicos que nós antepomos aos sonhos espirituais. A doutrina espírita, então, quando apresenta a tese espírita e a amplia através do conhecimento filosófico, nos convida, então, a buscarmos a sedimentação dessas afirmativas através do aspecto científico que nos apresenta.
Filosofia de base, quer dizer, apoio científico, para que dessa forma, através do raciocínio, o homem possa começar a sua marcha em busca da evolução. E esse tratado de descoberta ou de ampliação das informações espíritas pelo desdobrar das experiências, ele apresenta no segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, o aspecto experimental da nossa doutrina. Ali ele enfecha o caminho que nós devemos trilhar para que a nossa doutrina em nós não seja apenas o aspecto de mais uma religião, como tantas que já existem por aí, mas que seja realmente alguma coisa capaz de nos transformar, de modificar a nossa visão da vida e a sociedade na qual estamos inseridos. E esse aspecto científico foi sobejamente estudado, desdobrado, na época em que Kardec esteve elaborando e retirando as informações do mundo espiritual. Nessa época, uma pleiade de espíritos preparados para essa tarefa reencarnaram justamente na época de Kardec, para irem ampliando esse segundo aspecto da nossa doutrina. Então foram criaturas notáveis que aprofundaram o bisturi da razão para arrancar da ganga das informações que nós já possuíamos ou das ideações humanas a realidade imortalista. Agora, com a apresentação dos estudos realizados pelos sábios, juntamente com Allan Kardec, o homem deixou de ter ideias a respeito da sobrevivência da alma, da continuidade da vida após a morte. Agora era a certeza que chegava, com experiências extraordinárias, como a realizado por William Crookes, cujo trabalho, que é enorme, que é gigantesco, nós temos como conhecimento apenas um pequeno livro, é um pequeno opúsculo chamado Fatos Espíritas. Nesse pequeno livro, ele desdobra todo um trabalho que ele realizou ao lado de uma médium para que o espírito fosse apresentado à sociedade humana. Estamos nos referindo apenas a William Crookes, porque durante 4 anos ele teve a oportunidade de conviver mesmo, com o espírito Cat King materializado através das energias espirituais de Florence Cook. Através da colaboração dessa médium, uma jovem, enferma, inclusive doente, Florence Cook, ele teve a oportunidade de convivência estreita com o espírito, teve a oportunidade de analisar a fisiologia de Florence Cook, a médium, e de Cat King, o espírito, e ver com muita clareza as diferenças fundamentais existentes entre uma e outra, já que na época havia curiosidade muito grande a respeito do mundo espiritual, mas também havia uma certa reserva de muitos que deixavam de acreditar nos acontecimentos que se davam intramuros, as experiências que se fazia a respeito de sobrevivência da alma. Quando vem a lume os estudos de William Crookes, realmente aquilo balança as estruturas das ideias e do pensamento daquelas criaturas que negavam a realidade do mundo espiritual. E mais do que negar a realidade do mundo espiritual, negavam também a possibilidade de um intercâmbio estreito entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E é dessa forma, então, que, paulatinamente, os estudiosos iam abrindo espaço no coração das criaturas e lhes dando a possibilidade de pensar mais detidamente a respeito de si mesmo. Alexander Aksakov faz uma análise detida da mediunidade de efeitos físicos de Elisabeth de Perrance, quando nos apresenta um livro
notável chamado Um Caso de Desmaterialização, onde ele tem a oportunidade de trazer a lume e apagar aquela ideia de que seria o médium fraudando, o médium que sairia da cabine onde ele ficava isolado e se apresentava, naturalmente fantasiado, com uma outra personalidade, enganando os circunstantes. Ele tem a oportunidade, naquela época, de fazer uma experiência que quase levou à desencarnação a médium que estava na tarefa naquela época, Elizabeth de Perrance. Ele se senta ao lado da cabine e, dividido apenas por uma leve cortina que deixava em soledade a médium de um lado e os espectadores do outro lado. Ele se senta, então, próximo à cortina. E quando o espírito se apresenta materializado, o espírito Yolanda se apresenta materializado para aqueles que ali se encontravam, ele prestava atenção no que estava ocorrendo atrás da cortina. E ele percebia que havia suspiros, havia gemidos atrás da cortina. Mas ele olhava o espírito materializado e ficava pensando, será que, de alguma forma fortuita, a médium não saiu ali da cabine para se apresentar ali? E então ele, sorrateiramente, coloca a mão por trás da cortina e tem um abalo nas suas ideias, nos seus pensamentos, com o resultado daquele gesto que foi também bastante perigoso para o decorrer da reunião. Eu não vou contar o que eles fizeram para que vocês leiam o livro, que é realmente alguma coisa muito interessante de se saber. E interessante também a reação de Aksakoff diante do que ele descobriu quando colocou a mão por trás da cortina. E é dessa forma que outros tantos pesquisadores trouxeram numa bibliografia riquíssima, e eu repito ainda uma vez, bibliografia que nós conhecemos apenas uma parte ínfima, porque a parte mais ampla de tudo isso se encontra na Europa, se encontra nos Estados Unidos e não está ao alcance das mãos de nós, os brasileiros, que somos possivelmente a maior população espírita do mundo. Então, esse trabalho, ao qual Kardec diz ser a base da doutrina, o trabalho científico, foi desenvolvido também à sua época e nos dá subsídios para que a gente tenha consciência da nossa imortalidade, para que nós tenhamos certeza de que somos espíritos imortais. E com essa certeza, então, nós partimos para um outro aspecto das bases fundamentais da nossa doutrina, que é a reencarnação. E vamos ao compêndio que pode ser o libertador da alma humana, que pode ser aquele que abre novos portais para que o ser humano possa pensar como ser humano verdadeiramente. Quando Kardec, no seu trabalho, apresenta o Livro dos Espíritos, ele pega o item 222 desse livro e faz um verdadeiro tratado sobre reencarnação. É o item mais longo do Livro dos Espíritos, como a resposta 625 é a mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Então, no item 222, ele desenvolve o pensamento reencarnacionista. É um tratado de informação a respeito desse aspecto que viria a ser sedimentado na atualidade, no hoje, no agora, nessas décadas que passaram e nesta que está sendo desenvolvida. Quando os estudiosos, que não são espíritas, aprofundam o bisturi do tirocínio da razão para arrancar dessas profundezas as vidas anteriores daqueles que estamos aqui e também dessa forma observar como o espírito é um viajor da eternidade.
vindo de priscas eras e caminhando para eras sem fim, que a gente não pode dimensionar, porque o fio ou a roda de samsara rodará para nós outros enquanto não houver de nossa parte o desejo de renovação, o desejo de transformação. Nós continuaremos guindado ao rame-rame das reencarnações. E ampliar ou diminuir esse giro da roda de samsara depende de cada um. Porque se nós resolvermos realmente considerar a imortalidade e considerar a reencarnação, há que haver uma mudança fundamental em nosso comportamento. Porque se você tem a certeza imortalista, os desejos serão aplacados, como diz Swami Satya Sai Baba. Esses desejos serão aplacados, porque você vai perceber que, em realidade, você não é filho da terra, você é filho do mundo espiritual. É lá o seu mundo de origem, é para lá que você vai retornar. E vai se recordar também que não adianta você amealhar posses aqui, posses que você nunca vai carregar para o seu habitat natural. Porque quando há o decesso do corpo e este vai para a terra, o espírito retorna ao mundo espiritual, exatamente como quando chegou aqui, despido totalmente de todos os valores que ele ambicionou e que ele amealhou na terra. Com essa cultura, com essa visão, com esse conhecimento, então o que vai acontecer? Aqueles aspectos que o Evangelho segundo o Espiritismo informa que representam os maiores obstáculos para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual, vão desaparecer, que é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, no egoísmo, nós estamos fazendo culto à própria pessoa. E vamos descobrir, então, que não adianta esse culto, porque nós somos exatamente o resultante ou a resultante daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. Então, se nós fazemos o bem, nós somos resultante do bem. Se nós obramos no caminho do mal, nós somos a resultante do mal. E o orgulho, que representa um empecilho tão grande à nossa jornada evolutiva e que, todavia, nos abandona quando chega o momento da desencarnação e a gente vai se despir de tudo que possuía na Terra. Não vamos levar absolutamente nada, nem títulos, nem valores, nem posição social e nem poder. Nós vamos nos equiparar, como o corpo se equipara no cemitério, nós vamos nos equiparar no mundo espiritual. E não rara vez, como apresenta em seus livros o irmão X, não rara vez nós vamos descobrir no mundo espiritual que aqueles que nós desprezávamos aqui na Terra, aqueles aos quais não dávamos valor, estão numa posição social lá no mundo espiritual bem superior à nossa. Porque lá o que conta é o comportamento moral, é o posicionamento moral do indivíduo. Então, essa doutrina rica, que nos foi apresentada em 1857, que é uma filosofia de bases científicas, depois que nós nos assenhoreamos desse aspecto filosófico, indagando, perguntando, conversando, discutindo, aprendendo, nós vamos passar tudo isso pelo crivo da razão no seu aspecto científico. Como já houveram outras criaturas que fizeram esse trabalho por nós, cabe-nos ir em busca desses compêndios para sedimentar a nossa fé, para sedimentar a razão pela qual escolhemos o Espiritismo como a doutrina melhor para nós outros. Sedimentando tudo isso, aí acontece o milagre tão esperado pela sociedade humana, que é o milagre da transformação. Porque com a certeza que vamos ter de que a alma é imortal, de que nós não vivemos uma única vida, virá o desejo da reforma íntima, o desejo de modificação moral. Então a gente vai descobrir, oh meu Deus, que coisa extraordinária!
Nós vamos descobrir que vale a pena lutarmos contra as tendências inferiores, consoante a assertiva de Allan Kardec, que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas inclinações negativas. A gente vai descobrir, então, a certeza dessa afirmativa, a veracidade dessa afirmativa e como é melhor que a gente não guarde dentro de nós os aspectos negativos que fazem parte do caráter do ser humano nessa sociedade caótica em que estamos reunidos. Vale a pena pensar, e é por isso que Kardec apresenta essa trilogia, porque a consequência ético-moral, comportamental que o conhecimento da doutrina nos dá é exatamente angariarmos valores da alma, e esses são imperecíveis. Esses ficam conosco para sempre, e para onde quer que a gente vá, eles ficarão, eles permanecerão conosco. Então não vale a pena só fazer, é necessário amar aquilo que se faz. Imaginem no núcleo familiar o significado que vai ter quando você tiver a certeza da imortalidade da alma, quando você tiver a certeza da comunicabilidade dos espíritos e a certeza da reencarnação. Você começará a ver o seu núcleo familiar com olhos diferentes. E vai entender por que Allan Kardec afirma que dentre as leis criadas pelo ser humano, dentre as leis criadas pelo homem, aquela que está mais estreitamente ligada à lei divina, aquela que é mais consentânea com o desejo de Deus para com as suas criaturas, é a lei do matrimônio. Porque é aquela que nos permite, através de um esforço para domarmos as tendências negativas, nos reaproximarmos dos nossos inimigos, nos reagruparmos em uma família harmônica, em uma família amiga. E a gente pode ver isso, nós que lemos os livros, os romances, as traduções que chegam do mundo espiritual a respeito da vida daqueles que viveram antes de nós e dos que estão vivendo e já convivendo com esse esforço para domar as tendências negativas, nós vemos como eles trabalham diante das dificuldades da convivência familiar, das dificuldades da convivência social, conseguindo ultrapassar, conseguindo vencer essas dificuldades, não através de um confronto direto, não através de lutas e contendas, mas através da própria pacificação interior. E aí a gente vai no Evangelho e vamos encontrar Jesus nas bem-aventuranças, afirmando: bem-aventurados os mansos, eles possuirão a terra. E a gente fica pensando nas palavras de Jesus. E também surge uma indagação em nossa mente: por que possuir a terra? Se nós estamos exatamente laborando no sentido de abandonar a terra, deixar a terra e ganhar as coisas espirituais, ele nos promete, se alcançarmos a mansuetude, ser herdeiros da terra. E perguntamos para quê? Mas só quando a jornada vai se ampliando na terra que a gente vai entender as palavras de Jesus. Aquele que vive uma vida assoberbada, aquele que vive correndo atrás de coisa nenhuma, porque os valores materiais ficam aqui. Os valores materiais pertencem à terra, não pertencem a nós, os que corremos atrás. Enquanto estamos desesperados atrás dos valores amoedados da terra, nós não conseguimos ter um espaço espiritual, um espaço na alma, no coração, para enxergarmos a herança divina que Jesus colocou em nossas mãos, quando idealizou a vida no planeta, consoante se encontra nas páginas do livro de Emmanuel,
a caminho da luz. Quando nós analisamos que ele, o idealizador da vida no planeta, o quanto ele trabalhou no sentido de nos dar uma morada agradável, uma morada bonita, uma morada que realmente convida o homem a buscar o sentido mais profundo da vida, buscar Deus. Ele nos deu tudo isso, mas nós estamos num rame-rame tão terrível, num corre-corre tão grande, que não temos tempo para parar e admirar a obra de Jesus. Não temos tempo para isso. E aí um filósofo da antiguidade vem afirmar o seguinte: o verdadeiro filósofo é aquele que ainda tem a capacidade de admirar-se das coisas. E nós vamos perdendo essa capacidade de admirar. Nós vamos nos afastando dessa pausa para admirar as coisas que nos cercam. E então, Joana de Ângeles e também Dona Amélia Rodrigues chegam em páginas amoráveis, em páginas lindíssimas, e diz assim: tire pelo menos um dia da semana ou um dia no mês para caminhar sem compromisso, caminhar examinando a natureza, olhando aquilo que está em volta dos seus passos. Para um instante, olhe as nuvens correndo nos céus. Para um instante e veja um filete d'água correndo num vergel florido, uma orquídea que brota, uma flor delicada no meio do capinzal, ou uma formiga que, vencendo a lei da gravidade, carrega algo que é muito maior do que a sua configuração. Pare um instante e olhe estas coisas, e então sinta Deus e sinta a natureza, e pense naquele que foi o projetista de tudo isto que nos cerca, que é Jesus, que a gente admira nas figuras que nos são apresentadas, que a gente adora nas configurações de pedra que se fazem nos templos, e que a gente se encanta com ele na música de Roberto Carlos, O Homem. Certo dia um homem esteve aqui. A gente se emociona com isso e todavia não enxerga uma formiga, e todavia não vê uma delicada flor, e todavia não para diante de uma gota de orvalho que é capaz de dessedentar a terra e permitir a sobrevivência da vida. Nós não paramos para pensar. Então, quando Jesus diz que os mansos possuirão a terra, está exatamente nesse contexto. Quando você para de correr atrás de coisa nenhuma e se queda para admirar a sua morada. Esse mundo que tanta vez criaturas chamam de vale de lágrimas, que nós chamamos de provas e expiações, mais de expiações do que de provas, porque nós acreditamos que sofremos muito mais do que merecemos aqui na face da terra. Se você para um pouquinho com os pensamentos deletérios e volta para esse momento de admiração, ou então aspira o aroma do campo e tente separar os odores, a quantidade com que Deus abençoou a terra e como Jesus pôde trabalhar tudo isso para felicitar a alma humana. Então, nessa variedade de aromas, você tem que pensar em Deus. E, enquanto isso, você está entrando numa pacificação interior. Você está se tranquilizando. As ansiedades vão se aplacando. Essa agonia vai se submetendo à sua vontade. E, então, você vai fazer uma descoberta notável. Quando retornar desse passeio sem compromisso, você se senta na sua sala, em silêncio, apaga tudo, coloque uma doce música a tocar
e deixe que as lembranças retornem à sua mente. Você vai ver aquela florzinha perdida no vergel dos campos. Você vai perceber a formiguinha carregando uma folha muitas vezes maior do que ela. Você vai ver o regato e vai ouvir os seus murmúrios. Você vai ouvir um pássaro em seu voo e o cântico de outro que está na galhada das árvores mais além. Você vai rever tantas coisas e vai descobrir como você pode carregar o mundo dentro de si. E aí a gente recorda a palavra de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda diz que, estando no mundo espiritual, no momento de pausa, no momento de tranquilidade, ele se senta e olha a terra escura à distância. Ergue os olhos e vê o zimbório estrelado, a quantidade de astros gravitando no espaço. E então ele diz que por um passe, como se fosse um passe de magia, ele retorna aos idos da sua infância. E então ele se vê menino correndo descalço pelo quintal, vê as árvores frutíferas, sente o odor do fruto maduro e tem a sensação de poder estender as mãos e tocar num fruto. Sente-lhe o aroma e sente o sabor nos lábios. E então ele diz que todas as coisas lindas que o cercaram no decorrer da sua existência, ele guarda dentro de si. Aí ele diz: eu carrego comigo a terra que eu herdei de Deus. Em qualquer momento da minha vida, eu posso trazê-la à retina da memória e posso rever com os olhos da alma tudo aquilo que eu angariei no meu tempo de vivência na terra. Isto se chama paz. Isto se chama paz. Não importa os tempos que estejamos vivendo, não importa as lutas que estejamos empreendendo, quando temos a mansuetude dentro de nós, temos conosco igualmente a paz. Swami Satya Sai Baba coloca na apresentação que ele faz do seu Educação em Valores Humanos, ele coloca 5 valores que são importantes para a renovação do homem. Ele coloca o amor, a paz, a justiça, a ação correta e a não violência. 5 valores: amor, paz, justiça, ação correta e não violência. Então ele coloca esses valores como sendo primaciais para que o homem possa se investir desses valores para ser feliz e para se libertar. Pensem nesses valores. E quando a gente pergunta às pessoas qual seria o valor pelo qual iniciaríamos o nosso processo de educação em valores humanos, normalmente as pessoas dizem o amor. Temos que começar pelo amor. Ou então, temos que começar pela paz. São os 2 valores mais votados pelas pessoas, regra geral. Todavia, não é isso que diz Sai Baba em sua Educação em Valores Humanos. Nós vamos descobrir com o pensamento de Swami que amor não se conquista. Amor não é alguma coisa pela qual se lute para se conquistar, para trazer até nós. A paz, igualmente, não se conquista como se fosse um troféu de guerra. A justiça, igualmente. Então, ele diz o seguinte: para iniciarmos o processo de educação em valores humanos, começamos pela ação correta. Muita gente acha que é pela não violência. Como nós vamos trabalhar a não violência?
da forma que temos feito até hoje, é violência contra violência. E isso não leva a nada. Nós não batalhamos, não trabalhamos contra a violência, porque se nós vamos contra, há que haver um choque. E se houver choque, é violência também. Então, ele fala sobre ação correta, que é muito pouco votado pelas criaturas. Então, ele diz, a ação correta é o trabalho que o ser humano faz consigo mesmo. Não vai ao encontro de outras pessoas, nem vai de encontro a outras pessoas. Ele vai consigo mesmo. É um trabalho interior. Aliás, um pastor escreveu um livro extraordinário chamado Em Meus Passos, que faria Jesus? Foi um convite feito a uma pequena comunidade, uma cidadezinha, para que, antes de qualquer atitude que alguém fosse tomar, parasse, orasse e pensasse. Eu tenho que jogar esse copo no chão. Devo ou não devo fazê-lo? Se fosse Jesus que estivesse aqui, qual atitude ele tomaria? Ele jogaria o copo no chão ou se absteria dessa atitude? Então, todos na cidade deveriam, qualquer circunstância, eu preciso disciplinar o meu filho, pretendo dar-lhes umas 3 palmadas. Aí para e pensa, no meu lugar, o que faria Jesus? Ele iria disciplinar assim ou não? Então, em qualquer circunstância em que tivéssemos alguma dúvida, pensar nos meus passos, o que faria Jesus? E houve uma verdadeira revolução em toda a cidadezinha, depois que começaram a pensar dessa forma. Então, ação correta, diz Swami, é este o primeiro passo. Então, diante da circunstância em que tenhamos dúvida a respeito de que ação ou de que atitude devamos tomar, pensemos, no meu lugar, o que Jesus faria? E diante de todo o acervo que o Evangelho nos traz, da disciplina imposta por Jesus, ou colocada por Jesus, durante os 3 anos de apostolado, nós temos subsídios inimagináveis para tomarmos a nossa decisão. Então, ação correta em todos os sentidos. Imagina como será uma revolução terrível em nós, que estamos tão acostumados a mentir. A mentira faz parte da nossa anatomia. A mentira faz parte do nosso cotidiano. Pense bem, você, pare um pouquinho e pense, quantas mentiras eu disse hoje? Não precisa contar, não, nem precisa dizer. Foi um bocado, um bocado de mentira. Certa ocasião, eu resolvi contar as mentiras que eu digo no cotidiano. E tem companheiros que falam sobre mentiras brancas, mentiras amarelas, mentirinhas, mentironas, mentirosas, e vai por aí afora. Eu comecei a contar as minhas mentiras, e eu achei muito engraçado. Depois de eu contar, quando eu dizia mentira, 1, 2, 3, e fui contando, aí eu saí, fui fazer umas compras e voltei. Quando eu estava abrindo o portão, eu estava dando risada das minhas mentiras. E o meu neto perguntou, vó, o que você está rindo? Está rindo à toa aí na porta? Eu falei, filho, se eu for batalhar contra a mentira, eu vou perder. Porque tem uma mentira que eu não vou deixar de dizer enquanto eu estiver aqui na Terra. Possivelmente, depois que eu desencarnar, eu pare de dizer essa mentira, mas essa vai ficar comigo. Ele disse, o quê, vó, que você está mentindo assim? Eu falei, toda vez que as pessoas perguntam para mim, a senhora tem trocado? Eu digo, não. Porque eu não enxergo direito as moedas. E para pegar as moedas e ficar olhando ali, chegando pertinho, eu não vou fazer isso, eu fico com vergonha. Então, eu sempre digo que não tem. Às vezes a bolsa está cheia de moedas, tem trocado? Não, não tem. Aí ele deu risada e falou, vó, bota o óculos e não precisa mentir. Eu falei, mas dificilmente eu carrego o óculos de perto, então não tem. Ele falou, então pega as moedas e dá para a pessoa. Eu falei, aí é uma vergonha para mim, a senhora não sabe contar? Então eu vou continuar com essas mentirinhas. Mas se a gente for, durante o dia, analisar o nosso comportamento e lembrar da ação correta, que a ação correta
é não mentir. A ação correta é não enganar ninguém. Se a gente pensar nas quantas vezes nós enganamos, é o filho enganando o pai e a mãe, é a mãe enganando o marido, enganando o filho também, é o marido enganando a esposa, enganando a sociedade também. Então, se nós pensarmos em ação correta, cada um de nós, pense, o grupo que estamos aqui, a partir de agora eu vou iniciar o meu processo de ação correta. Que revolução vai acontecer, não na sociedade, mas em você. E paulatinamente essa revolução vai se instalar na sua família também. Quanta modificação vai ocorrer em outras pessoas quando você iniciar a ação correta. Aí olha a sabedoria de Swami Satya Sai Baba. Quando você inicia o processo da ação correta em todos os aspectos da sua vida, você vai descobrir uma coisa extraordinária, uma coisa notável. Você vai descobrir a paz. De repente você para e fala: meu Deus, eu estou em paz. Por quê? Porque você não tem compromissos negativos com as pessoas em torno de você. Você não precisa esconder nada. Você está agindo corretamente. E então a paz chega como o salário daquele que se esforça realmente para receber o salário que Jesus oferece. O trabalhador é digno do seu salário. Então, o esforço que eu faço para agir corretamente vai me facultar receber o salário da paz. E então, com o salário da paz, e eu dando continuidade ao meu esforço de ação correta, de agir sempre corretamente, eu vou descobrir uma outra coisa que é extraordinária em mim. Eu me descubro com a capacidade de analisar acontecimentos em torno de mim, sem que eu tenha inclinação para esta ou para aquela parte, sem que eu tome partido desta ou daquela pessoa. Aí eu vou descobrindo que eu estou me tornando justa. A justiça, porque na ação correta eu não posso optar pelo meu filho, pela atitude do meu filho, em detrimento à atitude de outra pessoa. Eu não posso optar por um familiar meu em detrimento às outras criaturas. Eu vou aprender aquilo que está no segundo mandamento da lei apresentado por Moisés: amar o próximo como a si mesmo. Com a justiça, eu vou aprendendo que eu preciso querer bem ao próximo, como eu quero bem a mim, como eu quero bem ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. Eu tenho que querer bem às pessoas, porque dessa forma eu serei justa nas minhas atitudes. Então observem que não é necessário uma revolução, não é necessário uma luta para alcançarmos a paz. Basta que hajamos corretamente. Basta que tenhamos atitudes harmônicas com a lei de Deus. Quando eu consigo agir com equilíbrio, agir com justeza, agir com justiça, agora que eu já tenho a paz comigo, agora que eu entendo o que é justiça, eu vou descobrir um outro aspecto. Eu olho para as pessoas e as quero bem. Eu sou capaz de gostar das pessoas, independente do que elas sintam a meu respeito. Porque eu, com a ação correta, ampliei a minha capacidade de tirocínio e eu me sinto filha de Deus. E se eu me sinto filha de Deus, eu descubro que você também é filho de Deus, que vocês também são filhos de Deus. E com essa descoberta, eu vou descobrir também que o posicionamento dos meus irmãos consanguíneos é transitório, passa. Mas o meu posicionamento de irmã de vocês não vai passar nunca.
porque em qualquer circunstância nós somos filhos do mesmo Pai. E é essa descoberta que vai nos elevar a um outro padrão de conhecimento. Nós vamos descobrir o quanto Jesus tinha de certeza e de veracidade nas suas afirmativas. Nós vamos descobrir que não existe violência em nós, nenhuma. E aí, se alguém nos agredir na face direita, nós vamos olhar para esse alguém sem revolta, sem reação, não violência, sem nenhuma atitude contrária a essa criatura, ação correta, e vamos perguntar a ele: se eu errei, aponte-me o erro, mas se eu não errei, por que me bates? A atitude de Jesus. Então a descoberta: não existe violência em mim, porque eu iniciei o meu processo de evolução, mudança para melhor com a ação correta, em todos os sentidos. Se eu estou em casa, tem lá os meus irmãos, eu tenho aquela irmã que guarda os docinhos dela tudo na gaveta para ninguém pegar, e na hora que ela não está e por acaso ela esqueceu a porta aberta, então eu vou lá, abro a gaveta para tirar um docinho. Nessa hora eu me lembro, eu sou espírita e estou trabalhando para a ação correta. É correto eu tirar sorrateiramente o docinho da minha irmã? Não façais aos outros aquilo que não gostaria que os outros vos fizessem. A gente ouve Jesus falando, então tira a mão da gaveta, vai saindo de fininho, fecha a porta e fica feliz. Pelo menos perdeu, aliás, deixou de angariar algumas calorias e não vai engordar tanto. Já é um ganho também. Nós sempre levamos vantagem quando aplicamos a ação correta. Sempre há uma vantagem no ser humano, no aplicativo das coisas positivas. E em tudo nós podemos fazer uma associação com o Evangelho. Se alguém vos bater na face direita, apresente a outra. A priori, sem que haja um entendimento das coisas, isso é impossível para o ser humano violento, para aquele que está acostumado a não levar desaforo para casa. Que coisa triste que é isso, né? Não levo desaforo para casa. E eu ouvi um pai, certa ocasião, dizendo: o meu filho chegou em casa com o rosto machucado porque apanhou. Eu falei: ai, coitadinho. Coitadinho nada, dei-lhe uma surra e falei para ele: outra vez que você chegar apanhado em casa e não tiver batido no outro também, você leva outra surra. Eu disse: isso é muito bom, é excelente, porque a gente deve insuflar a violência. Quanto mais violência na terra, melhor para nós, porque cada vez que a violência aumenta, a gente vai aumentando também a capacidade daqueles que descobrem coisas. Já descobriram aqueles fios eletrizados, eletrificando as coisas, descobriram cadeado, já descobriram corrente, e vão descobrindo cada vez mais coisas para a gente se fechar mais e ficar mais preso. Ele ficou olhando e falou: dona Ana, a senhora está dizendo de verdade? Eu falei: é de verdade, é o estímulo à criatividade das pessoas e também um estímulo para que o seu filho amanhã possa ir para a cadeia e ficar bem preso atrás daquelas barras fortes de ferro, com aqueles soldados assim, bem carregados de armas que foram descobertas por causa da violência. Ele falou: chega, acabou, deixa o menino apanhar à vontade. Também não é assim, né? Deixá-lo apanhar, mas não insuflar a violência nas criaturas. A gente fala em não violência e agride a esposa em casa com palavras duras, com palavras ferentes. A gente fala de não violência e quanta violência contra o marido que tropeçou, que caiu, quando nós o agredimos, quando maltratamos ou quando agredimos os nossos filhos, humilhando-os, maltratando-os. Quanta violência na intimidade do lar. E aí é a hora que a gente tem que parar para pensar: ó meu Deus, nós choramos porque Jesus foi agredido, foi chicoteado,
foi coroado de espinho e foi preso à cruz. Nós falamos a respeito dele, mas cada vez que nós agredimos um familiar, cada vez que nós maltratamos alguém, nós estamos crucificando novamente o Senhor Jesus. Então vamos começar com a ação correta para descobrirmos a paz, descobrirmos a justiça, começarmos a querer bem as criaturas e a violência paulatinamente vai desaparecendo da face do nosso planeta que está em transição. Em tudo, portanto, vamos dar graças a Deus, ao Senhor Jesus, por muito que nos ofereceu. E vamos começar um trabalho de entendimento maior do Evangelho, de aproximação do Evangelho de Jesus, porque, em realidade, a gente vê que em todos os aspectos da nossa vida, o que está no Evangelho está bem próximo de nós. Então, já imaginou você fazendo uma coisa errada, escondido, para que ninguém veja, e de repente você se lembra de uma passagem evangélica que diz assim: uma nuvem de testemunha vos acompanha. Você para na hora, fala: meu Deus, os testemunhos estão por aqui, então melhor que eu não faça a coisa errada, porque eles estão vendo, e em realidade estão em torno de nós, e eles trabalham a partir das nossas inclinações, tanto para o bem quanto para o mal. Se as nossas inclinações forem negativas, eles nos auxiliam a afundar cada vez mais. Se as inclinações forem positivas, eles nos ajudam a nos soerguermos, a irmos mais além. Certa ocasião eu estava no avião e estava sentada uma menininha na janela e uma senhora no banco do meio, eu estava no banco do corredor. Aí eu ouvi a menininha dizendo: vó. E a vozinha, que estava meio cochilando, abriu os olhos e disse: o que é, minha filha? Vó, eu estou olhando, e eu ainda não vi Deus aqui no céu, vó. A gente está no céu e eu não vejo Deus. Onde Deus está? A menina perguntou. E a vozinha disse: ah, filha, essa ideia de Deus no céu é o padre que conta para a gente. Mas, na verdade, Deus não está lá. Ela falou: onde está? Ela disse: aqui, filha, no seu coraçãozinho. Você que é uma menina tão boa, uma menina tão dedicada, tão delicada, tão gentil, Deus está aí, dentro de você. A menina sorriu e falou assim: fica quietinho aí, viu, Deus? E recostou na janela. Eu achei aquilo tão lindo. Fica quietinho aí, viu, Deus? Quantos de nós podemos dizer isso com a simplicidade, a singeleza, a ternura de uma criança? E foi o modelo que Jesus nos apresentou. Quando nós nos tornarmos como um destes pequeninos, então realmente nós estamos crescendo, dirigindo para Deus. Então faça um esforço na ação correta e quando for deitar, diga a Ele: fique quietinho aqui, viu, Deus? Porque eu vou conservá-lo dentro de mim. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Fiquem em paz. Muito obrigada. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.